Se você está acompanhando nossas aulas, deve estar curioso para saber qual é o efeito da torção em nossa estrutura. E além disso, eu fiz uma pergunta no final da aula passada. O que vocês devem fazer quando acabarem a modelagem da estrutura? E a resposta é estabilidade. E eu vou explicar tudo isso para vocês nessa aula. Além disso, sabia que o contrato de manutenção do CIA permite que você atualize seu software à vontade e você tem acesso prioritário a todos os nossos canais de suporte? Então fique ligado aí que isso é bem importante. Vamos para a aula. Fica carregado demais ter esse monte de bandeirinha aqui na tela. Como que a gente pode ocultar isso? Botão direito do mouse. Você vai vir na configuração de visualização dos elementos. Essa configuração aqui serve para qualquer coisa visual do CIA. Então a gente vai clicar. Vocês vão ver essa tela. Essa tela geralmente ela não vem com os nomes listados aqui. E essa tela também de repente pode vir pequena. Aí você escalona ela aqui para deixar ela maior, menor. E também marca os nomes, que é importante para você visualizar aqui as informações. Então, se a gente vir aqui na aba Modelo, tem aqui Modificadores de Propriedades, você clica e dá um OK. E a gente já não vai mais ver os modificadores de propriedade na nossa tela, mas eles continuam aí, tá? Só estão ocultos. Bom, se a gente clicar aqui em um elemento, você vai ver que tem várias informações linkadas a esse elemento. Uma das informações é o modificador de propriedades. Então você pode ver que existe essa propriedade nessa barra, tá? Bom, aproveitando aqui novamente as configurações visuais, então configurações de visualização. E o que eu quero mostrar para vocês é que se vocês quiserem ver os eixos locais dos elementos, aqui ó, elemento 1D, elemento 2D, você clica aqui, você vai ver os eixos locais, tá? Eu citei eles várias vezes aqui durante a modelagem, mas não cheguei a mostrar para vocês, tá? Eu vou escalonar isso daqui para 1, para ficar mais claro. Então, basicamente, cada elemento, então, elemento de viga, né? A gente tem o seu eixo local, os elementos de laje também têm seu eixo local, isso tem importância para os resultados, né? Então, basicamente, os eixos locais são X, Y, Z, aqui para o CIA, X vermelho, Y é o verde e Z é o azulzinho. Serve para qualquer configuração aqui do CIA. Então, a gente falou bastante sobre momento MY. É o momento que ocorre ao redor desse eixo verde. Momento MZ é o momento que ocorre ao redor do eixo azul, que é o Z. Ou momento MX, que é o momento que ocorre ao redor do eixo vermelho, tá? Só para ficar claro para vocês aí da onde que eu estou tirando as informações e qual é a sequência qual é a lógica das informações que eu estou apresentando para vocês. Isso aqui eu vou ocultar por enquanto, depois a gente pode utilizar mais lá na frente. Então, da mesma forma que fizemos antes, eu posso pegar todo esse conjunto de elementos, clicar em C para fazer uma cópia, copiar aqui para o lado. Claro que nessa situação aqui ele vai trazer as informações, as bandeirinhas, né, mostrando que está também aplicada aqui a questão da torção. Eu vou pedir para ele mostrar todo mundo de volta, ó. Vai aparecer todas as bandeirinhas. Vou vir aqui de lado e vou marcar só as bandeirinhas relativas a essa estrutura aqui da direita. Então eu vou fazer o quê? Eu vou primeiro pegar essa estrutura aqui e dar uma ocultada nela. Manter só essa estrutura que está do nosso lado e eu vou clicar aqui, ó, modificador de propriedades, viga. Vou filtrar essa informação da viga, vou pegar só o que é relativo à redução da torção, né? Vou deletar e agora eu posso trazer de volta o nosso modelo anterior. E agora a gente tem dois modelos, um com a redução da torção e outro sem. Vamos esconder de novo essas bandeirinhas aqui, né? Então, modelo, propriedades, modificador de propriedades, ok? Se quiserem, vocês não precisam reproduzir essa parte, é só para exemplificar para vocês os resultados. E vamos calcular a estrutura. Vou dar ok. E se a gente vir aqui, forças internas, vou pegar todo mundo que é viga, né? Expandir seleção. E agora clicar em atual. MX e mandar atualizar.
E aí, se a gente olhar agora os valores de torção, né? Vocês podem ver aqui em vários pontos, né? Aqui, ó, 0,89, 1,85, aqui os valores que a gente está obtendo, 0,5, 0,32. Então, até pela escala aqui dos resultados, vocês podem ver a redução da torção na hora que a gente fez aquela consideração de 0,15 do valor original. Então, aqui é só para mostrar para vocês qual a diferença que dá no modelo. Aqui, esse modelo do lado eu vou apagar, né? Vamos manter só o modelo que a gente está trabalhando. E agora a gente vai estudar um pouco sobre a estabilidade da estrutura, e isso vai gerar também, consequentemente, a consideração de não linearidade física global da estrutura que a gente vai ter que fazer no nosso modelo. Então vamos lá no PowerPoint para ver um pouquinho sobre estabilidade e, na sequência, não linearidade física. Então a gente já até falou um pouco sobre a questão de estabilidade, na parte de distribuição de momentos, onde a gente falou de 0,9, o delta tem que ser no máximo 0,9, né? No caso de nós móveis, e para os outros casos poderia ser até 0,75. Então, vamos entender isso um pouco melhor. Então, a NBR 6118 estabelece análise de estruturas de nós fixos e imóveis nos seus itens 15.6 e 15.7. Então, estrutura de nós fixos são aquele tipo de estrutura que tem pouco deslocamento lateral, ou seja, então são as estruturas que são pouco suscetíveis aos efeitos de segunda ordem, ou os efeitos de segunda ordem podem ser desprezados. Nas estruturas de nós móveis já não ocorre isso. A estrutura de nós móveis apresenta deslocamentos laterais relevantes e elas são estruturas suscetíveis aos efeitos de segunda ordem. E aqui eu estou falando de segunda ordem no sentido de segunda ordem geométrica. Bom, e aí agora a gente precisa entender então o que seria exatamente essa segunda ordem. Então, o que é exatamente a não linearidade geométrica ou segunda ordem? Se a gente olhar uma estrutura tradicional, no caso um cálculo linear que a gente usa no dia a dia, vocês vão perceber que a gente tem a seguinte disposição de esforços e reações. Então, se a gente tem uma carga vertical, vamos ter uma reação vertical de mesmo valor. Se nós temos uma carga lateral, a gente vai ter uma reação de mesmo valor na carga lateral. E como é que fica o momento? O momento fica a força horizontal vezes o braço de alavanca, ou o comprimento do pilar, no caso aqui é um exemplo de pilar engastado, né? Então, o momento fica força lateral vezes o comprimento do elemento e fica esse valor. Bom, mas e como é que funciona na segunda ordem? Vamos lá. A segunda ordem funciona, algumas coisas são exatamente iguais. Então, se a gente olhar aqui força vertical, nós vamos ter a reação vertical, e para força horizontal, reação horizontal. O que muda? Vai mudar aqui no nosso momento. Vocês vão perceber que a gente vai continuar a ter aquela componente, né, de força lateral, força horizontal, vezes o braço de alavanca aqui, que seria o comprimento do pilar, mas na segunda ordem a gente considera a posição deformada da estrutura. E ao considerar a posição deformada da estrutura, isso significa que essa força horizontal empurra nossa estrutura para o lado, e ao empurrar nossa estrutura para o lado, vamos ter um deslocamento U, e vamos ter uma componente de momento do deslocamento U com a nossa força vertical, que é essa parte aqui do nosso momento de segunda ordem. Então, vejam que a gente tem um acréscimo aqui de momento devido à consideração da estrutura em sua posição deformada, ou a estrutura sendo considerada a sua não linearidade geométrica ou a sua segunda ordem. Para se obter esse deslocamento lateral, é feito através de um processo iterativo. Então você empurra a estrutura, faz um cálculo de momento, encontra forças fictícias laterais, empurra mais um pouquinho a estrutura para o lado, e assim você vai empurrando basicamente a estrutura um pouquinho para o lado de cada vez. E na hora que a gente tem a convergência, que é o quê? Na hora que a gente compara uma interação atual com a anterior e o erro é bem baixinho, é praticamente o mesmo valor entre uma interação e outra, você obteve a convergência do cálculo e aí a posição final deformada da sua estrutura. Então isso aqui é quando a gente considera a nossa segunda ordem.
Bom, e o que a NBR estabelece sobre os limites para a estabilidade? Ela estabelece o seguinte: se os efeitos de segunda ordem comparados com o de primeira ordem forem inferiores a 10%, então imagina que o nosso momento de primeira ordem, o M1 lá da imagem do slide anterior, deu 1, e o momento de segunda ordem do slide anterior der 1 até 1.1, nós temos a estrutura considerada de nós fixos, então uma estrutura pouco suscetível à segunda ordem, e nesses casos a gente pode fazer o cálculo por valores lineares, quer dizer, a gente não precisa fazer a segunda ordem. E aqui estão os itens da norma que especifica isso, 15.2, 15.6. Já, se os efeitos de segunda ordem ficam entre 10% e 30%, quer dizer, então agora em vez de 1, a gente está entre 1.1 e 1.3, né, do momento, a estrutura é considerada de nós móveis, quer dizer, a estrutura é suscetível à segunda ordem e os cálculos e os efeitos da segunda ordem devem ser considerados. Novamente temos os itens aqui da norma. Bom, e se sua estrutura, se a gente comparar os efeitos de segunda ordem com o de primeira ordem, e os valores de segunda ordem ficam acima de 30% na sua estrutura. Nesse caso, você tem que verificar a sua estrutura, você tem algum probleminha lá, ou está faltando rigidez, está faltando uma seção maior nos pilares, você tem que verificar a sua estrutura, tá? Então, você sempre vai estar ali ou abaixo de 0.1 ou entre 1.1 e 0.3. Como que a gente encontra essas porcentagens? Existem diversas maneiras. A gente pode fazer o cálculo numérico, que é basicamente o que a gente vai fazer aqui no curso, né? A gente faz o cálculo de primeira ordem, faz o cálculo de segunda ordem, um cálculo não linear, e compara os resultados no fim. Outra possibilidade são os métodos aproximados encontrados na norma, como o γ-z e o alfa, item 15.5.2 e o 15.5.3 da NBR 6118. Tá pensando que acabou? Ainda não. A gente, para aplicar a estabilidade, devemos considerar a não linearidade física, o que a gente já estudou durante o curso, mas agora a gente tem que estudar como lançá-la de forma global. Então isso fica para a próxima aula. Até lá, pessoal!